No espectro da neuromielite óptica, né, principalmente quando o anticopolina 4 é positivo, ele é um líquor que tem neutrófilos, né, e tem eosinófilos. Então, às vezes, pode ser uma dica aí guiando o diagnóstico. Esse discernimento, né, do que mielite lúpica e não, é neuromielite óptica é muito importante, tá? Porque o manejo muda, né? Muda de uma maneira bem importante, né? Se for a mielite lúpica, a gente sabe, né? Corticoide, ciclofosfamida. Exatamente, não tem erro. Mas a gente sabe que a ciclofosfamida ela é inferior na neuromielite óptica. Então a gente vai para a pulsoterapia com plasmaférese. E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize. Um podcast que é voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia. Meu nome é Rívica, sou médica reumatologista pela Unifesp e pós-graduanda no ambulatório de espondiloartrites. Sou Alexandre Matos, reumatologista pela Unifesp, mestre também, e atualmente cursando doutorado também na Unifesp. E hoje nós temos um convidado especial, o Dr. Fabiano. E aí, Fafá, se apresenta, por favor. Oi, gente. Aí, um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Meu nome é Fabiano, eu sou neurologista pela Unifesp. Sou médico assistente do ambulatório de neurologia geral e ataxias, lá na Unifesp também, e doutorando em neurologia e neurociências também pela Unifesp. Pessoal, assim, o Fabiano, ele não falou também isso, mas a tese dele de doutorado é em lúpus neuropsiquiátrico. E não é coincidência que ele está aqui com a gente hoje, porque o nosso episódio hoje é sobre lúpus neuropsiquiátrico. Pois é, gente. O neurolúpus é composto por várias síndromes, que variam desde sintomas leves e comuns, como a cefaleia, transtorno do humor, até síndromes mais graves, que vão desde síndromes cerebrovasculares, estado confusional agudo, vasculite do sistema nervoso central, entre outros. Por isso, sua prevalência varia muito, né, de acordo com a coorte estudada e a definição usada. E aí, quando a gente vai ver a prevalência em si, ela pode variar de 4% a 91%. O foco desse episódio é no acometimento do sistema nervoso central no lúpus neuropsiquiátrico e suas manifestações maiores. No episódio de hoje você vai aprender sobre estado confusional agudo, psicose, mielite, convulsão e muito mais. Vem com a gente! É muito comum o lúpus neuropsiquiátrico, relativamente muito comum por causa da definição dele, e também porque ele pode ser secundário à doença, e também alguns pacientes podem ter manifestações neurológicas secundárias ao medicamento. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Fabiano, essa definição um pouquinho melhor pra gente. Perfeito, Ale. Vocês trouxeram essa questão de prevalência, né? A gente sabe que é muito variável. Hoje, né, com as mudanças dos critérios de inclusão realmente no que a gente considera como lúpus neuropsiquiátrico, eu diria que a prevalência gira entre algo entre 30% e 50%, né, os estudos mais recentes. E quando a gente fala, né, na ocorrência dos sintomas neurológicos, né, a gente pode encontrar até um número maior de pacientes, porque não é sempre o lúpus que causa o sintoma neurológico no contexto do paciente lúpico. Né, a gente sempre tem que lembrar isso. Né, e o que os estudos comentam é 1/3 dos casos, os pacientes têm manifestações neurológicas relacionadas ao lúpus e 2/3 não são relacionados ao lúpus. Tá? Então isso aí é uma coisa que já é uma etapa inicial importante para o nosso raciocínio. Né? Você vai ter que ficar muito esperto, né? Porque 2/3 dos pacientes que se apresentarem com sintoma neurológico não vai ser um sintoma neurológico que a gente vai tratar com uma pulsoterapia ou com ciclofosfamida ou qualquer outro imunossupressor. Né? A gente vai ter que treinar um pouco o nosso raciocínio diagnóstico para chegar na resposta e no tratamento correto. Com relação ao acometimento neurológico do lúpus, vale a pena a gente relembrar alguns pontos. Primeiro, é mais comum o acometimento do sistema nervoso central do que o periférico, o que é diferente da doença de Sjögren, onde é mais comum o acometimento do sistema nervoso periférico. É um acometimento que apresenta uma alta morbimortalidade e 50% dos pacientes que apresentam a manifestação neurológica apresentam no primeiro ano de doença. Um outro ponto é que 50% dos pacientes que têm o acometimento neurológico têm também outros sinais de atividade de doença sistêmica em outros sítios. Exatamente. E uma coisa que é muito relevante, né, e eu acho que você comentou aí da maior mortalidade, né, mas hoje o que a gente chama muita atenção, né, da importância da gente reconhecer e tratar adequadamente o lúpus neuropsiquiátrico é o grande impacto que isso traz na qualidade de vida do paciente.
né? Eu não estou falando que ele é o que mais traz impacto na qualidade de vida, mas com certeza está entre os principais, né? Quando a gente vê um paciente com uma nefrite grave, né, a gente vê no contexto, né, às vezes ele chega até a dialisar, mas ele tem o potencial de melhorar e seguir a vida dele, né? Se o paciente tiver um quadro de AVC ou um quadro cognitivo muito grave, assim, ele está, por vezes, fadado a não conseguir retornar ao mercado de trabalho, não conseguir performar, né, o que ele poderia fazer antes, né? Então, é realmente um impacto muito grande. Essa é a importância maior do lúpus neuropsiquiátrico hoje. Perfeito. E dos acometimentos do sistema nervoso central, quais são aqueles mais graves que a gente tem que saber e saber conduzir? Porque, obviamente, tem maior gravidade. O estado confusional agudo, né, que aí eu acho que é uma celeuma, né, que realmente uma coisa muito bagunçada, que a gente não consegue discernir o que está acontecendo lá, porque a gente tem muitos fatores envolvidos naquele cenário, né? Não é à toa que é estado confusional agudo / delírio, né? Eles colocam, né, como a mesma síndrome neurológica, né, esses dois termos, né? E a gente sabe que o delírio, em qualquer contexto clínico, sempre exclui infecção, né, exclui distúrbio metabólico, e no nosso caso, né, exclui a atividade da doença. E aí, dentro da atividade da doença, exclui alterações trombóticas, alterações inflamatórias, né? Eu diria que esse aí é o mais desafiador de todos, né, quando a gente vê esse cenário, né? Pensando em outras manifestações graves, o declínio cognitivo é uma coisa que é muito difícil da gente discernir por conta do pleomorfismo mesmo, ele não tem uma cara propriamente, ele é difícil da gente avaliar porque a gente precisa de avaliações muito específicas, e também o AVC, né, pelo potencial sequelar dele, que é muito grande, né? Eu diria que esses três são os que nos trazem mais desafios assim, no manejo do paciente nesse cenário. Tá. E pensando nesses três que são os principais, o estado confusional agudo, como que esse paciente costuma se apresentar? É um quadro insidioso, é um quadro abrupto? É um quadro agudo, né? É um quadro agudo que o paciente apresenta assim, é importante a gente diferenciar às vezes da psicose, né? Porque as coisas podem ser confundidas, né? O paciente pode ter sintomas psicóticos, mas no estado confusional agudo, o paciente também tem alterações de nível de consciência, né? Além de alterações de conteúdo, tem alterações de nível. Então, às vezes o paciente vai estar lá comatoso, como você colocou no exemplo, né? Ou o paciente vai estar realmente torporoso. Então, é um cenário um pouco mais grave do que a psicose pura e simplesmente, né? Lembra muito um delírio mesmo, né? Um delírio mesmo, exatamente, delírio, né? Exatamente. A armadilha aí está nessa questão do nível de consciência, eu diria. Uma coisa que chama atenção no estado de confusão agudo é que ele é muito agudo mesmo, é muito abrupto, né? Quando a gente fala de abrupto é coisa de horas. É um quadro que chama muito atenção, né? O paciente, ele tá bem agora, no mesmo dia ele já tá, às vezes, no estado torporoso. E, realmente, por isso que a gente tem que pensar em diagnóstico diferencial um quadro infeccioso medicamentoso, né? Esses pacientes com estado confusional agudo, vai ter alguma pista do ponto de vista da investigação armada que vai me ajudar a pensar que é mais por atividade de doença? Ou não? Quando eu falo armada, agora eu tô falando basicamente do líquor, tá? Ou ressonância. É difícil isso, né, Lê? Porque a gente tem que considerar tudo, né? Sempre a gente tem um hábito de fazer isso lá na neurologia, que é tentar sempre lembrar das principais causas diagnósticas e sempre raciocinar em cima, apesar de pouco provável, né? A gente sempre considera a hipótese do lúpus está causando aquilo, então a gente tem que ir atrás de evidências do lúpus, né? Então a gente vai ter que ir atrás de atividade de doença em outros sítios, a gente vai ter que ir em marcadores de atividade, né? A gente vai ter que considerar também, né, a complicação de um remédio, né? Então a gente sabe que os imunossupressores, alguns deles, eles são neurotóxicos. A gente tem que sempre lembrar em neuroinfecção, né? É uma coisa que gera muita morbidade, gera mortalidade, se não diagnosticada precocemente, tratada, ainda mais no contexto do paciente imunossuprimido. A gente tem que pensar também que o paciente pode estar num distúrbio metabólico, às vezes indiretamente, né? Assim, ele tem um acometimento de um outro órgão, né? No caso, por exemplo, mais simples que eu lembro aqui, por exemplo, o paciente está com uma nefrite lúpica, né, urêmico, e aí pode fazer um quadro confusional, faz um delírio. Então, a gente tem que considerar isso também. E o último, ele tem uma outra doença, né? Ele tem uma outra doença, por exemplo, uma encefalite de outra etiologia, por exemplo, a encefalite autoimune, né? Então, o raciocínio tem que passar por essas 5 etapas, assim. A gente tem que revisar essas 5 caixinhas sempre antes da gente botar a culpa em um e realmente ir em frente. E qual a gente achar que é o culpado principal, né? A gente investe nossas fichas aí no tratamento. O estado confusional agudo, ele acaba sendo que quase que um diagnóstico de exclusão, né? Exato. Como o próprio nome diz, é um
um nome muito específico, assim como a investigação. Então, acaba sendo um diagnóstico de exclusão e nem sempre ele vai estar associado também à atividade de doença, né? Exato. Pode estar associado ou não. Então, passando para o próximo, que chama muito a atenção, é o quadro cognitivo, né? Que a gente vê no nosso dia a dia aqueles pacientes com quadros cognitivos mais leves, né? Que isso é comum nos pacientes com lúpus, algumas outras doenças autoimunes também cursam com isso, como doenças de BC, que é bem marcante, né? O paciente tem um quadro cognitivo. Mas pensando nos pacientes com quadro cognitivo mais acentuado, tá? Como que é o curso disso? Isso pode ser um quadro mais insidioso, um quadro mais agudo? Como que cursa essa evolução, geralmente? Eu acho que é importante também, né, a gente saber quando que a gente encaminha também para uma avaliação mais específica, né, para avaliação de cognição também, porque em alguns casos a gente atende pacientes que têm um nível socioeconômico, cultural, já um pouco mais baixo e a gente percebe tênues alterações, né? Em que situações a gente precisa suspeitar e até encaminhar também para essa avaliação? Assim, no mundo ideal, né, eu acho que todo paciente que tenha uma queixa cognitiva, o ideal seria ser avaliado com um teste neuropsicológico. Para a gente entender, assim, para ver a cara daquele quadro cognitivo e a gente poder atribuir adequadamente. Porque a gente sabe que o transtorno cognitivo do lúpus, apesar de poder acometer qualquer tipo de domínio cognitivo, ele tem uma cara principal, né? Geralmente é o que a gente chama de demência subcortical, né? Pega funções subcorticais, que são as relacionadas com velocidade de processamento, memória de trabalho e função executiva, né? E o neuropsicólogo, né, ele vai conseguir discernir isso muito facilmente, né? Ele vai dar um laudo falando, olha, é esse caminho. E em relação à instalação ali que você trouxe, a gente pode ver instalação aguda, né, com, assim, depois de um quadro, por exemplo, um estado confusional agudo, paciente que às vezes pode fazer um quadro de vasculite do sistema nervoso, ele sai com um quadro cognitivo depois disso, né? Ele vai ficar com um declínio cognitivo depois disso. E a gente pode ver nos quadros crônicos, tá? A gente pode ver uma evolução crônica um pouco mais rápida, né? Então, é muito desafiador, até porque, por ser uma coisa de difícil avaliação, a gente não consegue saber, né? Não tem ensaio, não tem nenhum tipo de trabalho que mostre, olha, nesses pacientes, se você imunossuprimir ele de uma maneira diferente, ele vai ter menos declínio cognitivo, né? Então, isso é uma coisa que a abordagem mesmo, fora no contexto mais agudo, a gente é muito limitado ainda. Né? É muito difícil a gente entender qual que é o X da questão ali. Então, só lembrando, as manifestações elas são divididas em difusas e focais, mas mais do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista prático não faz tanta diferença. Agora, pensando nesses pacientes com declínio cognitivos, eu acho que uma divisão que pode ajudar bastante a gente é tentar dividir esses pacientes com quadro vascular, trombótico, ou em quadro inflamatório. A gente consegue saber mais ou menos o que está acontecendo, dependendo do tempo de evolução, ou não? Como que a gente consegue? A gente, eu acho, consegue fazer essa divisão a gente tem que aplicar essa divisão sempre em qualquer manifestação neurológica, principalmente do sistema nervoso central, né? A gente, pegando um cenário do estado confusional agudo, que é o cenário que a gente mais encontra, né, essas duas facetas aí, a gente consegue fazer um discernimento, né, baseado, né, com toda a propedêutica que a gente consegue na mão, né, ali, né? Então, uma imagem ajuda bastante, uma ressonância de crânio, né? Tem que ser assim, a toma ajuda, né? Vai mostrar uma isquemia, pode mostrar às vezes um edema, assim, mas sem tanto detalhamento. A ressonância é que vai realmente trazer informações importantes, mostrar isquemia mesmo, que onde é inchaço, onde é isquemia, a gente consegue fazer aquela diferenciação em sequências mais avançadas, que nem no estudo de parede de vaso, a gente consegue falar que tem realmente uma inflamação ali na parede do vaso, levando aquele quadro, um quadro isquêmico secundário à inflamação, né? E também os padrões que a gente vê na imagem, né? Tem padrões, por exemplo, a gente está vendo essa mesma isquemia que a gente suspeita que seja inflamatória ou trombótica, né? Mas a gente tem um padrão que sugere um quadro embólico, né? Ou não, é um quadro que sugere uma vasculite mesmo, né? Então a gente consegue fazer pelos padrões e pelos achados específicos em sequências aplicadas, né? Sequências avançadas. O líquor ajuda bastante, no sentido, se o líquor está inflamado, tem inflamação, né? Então, a gente sabe que o AVC pode alterar o líquor, mas se tem uma inflamação exuberante... A pleocitose, né? Exatamente, né? Se a gente vê uma pleocitose, se a gente vê, às vezes, uma glicose um pouquinho consumida, se a gente vê uma proteína elevada, né? Isso sugere um processo inflamatório mais relevante. Geralmente, no AVC, a gente vê uma proteína tocada, uma celularidade um pouquinho alta, assim, até uns 20, 30, não vê muito mais do que isso. Já, se você vê uma celularidade de 100, por exemplo, já começa a pensar no quadro mais inflamatório associado. Exatamente, né? Dentro a gente vai mais para
para a linha dos inflamatórios infecciosos, talvez, né? Mas aí a hipótese do componente inflamatório tá exuberante existe, né? É grande. E aí também, né? Eu acho que a dupla aí no quadro inflamatório e a dupla do lúpus, né? Que nesse contexto de inflamatório e trombótico é a SAF, né? Que a gente sempre precisa discernir ali naquele contexto. O paciente é lúpico, está com essa manifestação no sistema nervoso central. Tá, mas ele tem SAF junto, né? Tem uma SAF secundária acontecendo, né? Porque isso também ajuda a gente a tomar a decisão. Se tiver, provavelmente a gente vai agir nas duas frentes, né? Não tem como, mas a imagem é típica de vasculite, mas você não vai tratar, né, a SAF, né? O paciente está lá com anticoagulante lúpico positivo, anti-beta-2 positivo, você não vai tratar, né? É difícil tomar essa decisão. Geralmente a gente vai tratar, porque as coisas elas acabam acontecendo de maneira concorrente e vão as duas colaborar com a fisiopatologia da manifestação. Então, para ficar um pouquinho mais prático, né, quando a gente vai pedir o exame de imagem, né, a ressonância, a gente já deve inicialmente pedir só, né, a ressonância de crânio ou já pedir em associação a angiorressonância para avaliação da parede do vaso, né, o protocolo de Vessel Wall. Se for um quadro o paciente tem isquemia, tem qualquer tipo de isquemia, sempre tem que pedir assim, investigação etiológica completa. Então a gente vai pedir uma anjo cervical, né, uma anjo intracraniana, arterial. Idealmente, no contexto do paciente lúpico, né, o estudo de vaso ele é muito bem-vindo, né, porque se realmente estiver alterado, pronto, a gente já ajudou muito, a gente consegue direcionar o nosso tratamento. E às vezes a gente cai da cadeira também, né? Às vezes a gente olha um quadro de uma lesão que parece ser uma artéria cerebral média. A gente fala assim, então deve ter sido um fenômeno trombótico, deve ter sido uma SAF associada. Mas recentemente eu vi no ambulatório um paciente que eu bati o pé, achava que era um quadro trombótico, e o residente falou, olha, ela fez Vessel Wall e tinha alteração na parede do vaso. Foi tratada como uma vasculite. Então, porque a gente pensa, quando é vasculite, é um quadro um pouco mais difuso de várias isquemias. A gente acaba pensando que é um quadro de vasculite. A gente fala assim, então deve ter sido um fenômeno trombótico, deve ter sido uma SAF associada. Mas recentemente eu vi no ambulatório um paciente que eu bati o pé, achava que era um quadro trombótico, e o residente falou, olha, ela fez Vessel Wall e tinha alteração na parede do vaso. Foi tratada como uma vasculite. Então, porque a gente pensa, quando é vasculite, é um quadro um pouco mais difuso de várias isquemias. A gente acaba pensando que é um quadro de vasculite. E quando é um quadro de um foco só, um ponto de isquemia, a gente pensa que é um quadro mais trombótico. Até mesmo pela epidemiologia, né? Que é muito mais comum fenômenos trombóticos do que fenômenos vasculíticos. Quando a gente fala de isquemia no lúpus, a gente está falando de menos de 5% dos quadros são relacionados à vasculite. Então, isso é até um ponto de aprendizado. Na maioria das vezes que você acha que é vasculite, não é vasculite. Exato. Tá? Mas às vezes a gente quebra a cadeira. Então, por isso cai da cadeira, né? Quebra também, às vezes, né? Mas por isso que é muito importante o estudo da parede do vaso, como o Fabiano falou. E, Fabiano, a gente consegue fazer isso com Vessel Wall, alguns lugares chamam de Black Blood, não é isso? O Black Blood, na verdade, é só a sequência que deixa o sangue escuro. Né? O Vessel Wall é a sequência do Black Blood com contraste. Né? Então tem essa peculiaridade e não é qualquer aparelho que faz, é isso que acaba sendo desafiador para a gente também. Então ficou um aprendizado que a maioria dos casos isquêmicos, a gente está revisando aqui já, né, são trombóticos, mas vasculite é muito mais raro. Se você tiver acesso no seu serviço, faça sempre o estudo da parede do vaso. Exatamente, né? E tem muito daquela questão do contexto que você comentou, né, Ale? No começo da doença, né, a chance de ser um lúpus neuropsiquiátrico primário mesmo, do lúpus mesmo, é maior. Né? Paciente com AVC, depois de, por exemplo, 20 anos de doença, né, já tem uma hipertensão, tem diabetes, dislipidemia, provavelmente esse AVC está na conta, talvez, dessas comorbidades todas, como a gente comentou, é uma outra doença, né? Ele tem uma vasculopatia por conta desse tempo de doença inflamatória, por conta de outras comorbidades, e ele pode ter um AVC, né? Então, outras coisas podem explicar. Então, como o Fabiano tinha comentado, com relação aos anticorpos antifosfolípides, a gente tem que lembrar que nos pacientes com lúpus, 30% a 40% dos pacientes têm os anticorpos antifosfolípides positivos. Os anticorpos por si só, nos pacientes com lúpus, ele está associado a mais fenômenos neuropsiquiátricos, incluindo fenômenos cerebrovasculares e até mesmo psicose. Declínio cognitivo. Tem uma boa associação com isso. E nos pacientes com SAF, realmente, aqueles pacientes que têm SAF, que já tiveram fenômenos prévios, ainda mais a gente tem que pensar em fenômenos isquêmicos nesse paciente, que é o mais comum também. Então, e nem sempre a gente vai conseguir bater o martelo se foi um fenômeno trombótico
ou se foi um fenômeno inflamatório. Por quê? Porque a própria inflamação do vaso, como a gente estava conversando, o próprio estado inflamatório que o paciente está, às vezes, com esse quadro de encefalite, pode predispor a um fenômeno trombótico. Lembrando lá da SAF que a gente tem que ter, às vezes, o second hit. Tem que ter o segundo hit, e esse segundo hit é a inflamação, às vezes, ali que está circundando aquele anticorpo antifosfolípide que pode levar à trombose. Com relação ao declínio cognitivo, uma coisa que pode ajudar a gente a diferenciar entre inflamatório e vascular é o curso. Aqueles pacientes que têm curso agudo, de início abrupto, em escada, que o paciente vai tendo perdas pontuais do quadro da cognição, da piora da cognição, a gente pensa mais no quadro vascular. Aquele paciente que tem um quadro mais insidioso, a gente acaba pensando num quadro mais inflamatório. Isso, pessoal, é claro, a gente está falando daquele paciente com um declínio cognitivo grave. Claro que uma hora ele começa, às vezes mais leve, etc. Mas esses pacientes, às vezes, têm um quadro muito incipiente, nem sempre a gente vai conseguir fazer muita coisa, tá? Exceto aquele paciente que tem os anticorpos antifosfolípides em altos títulos e que você vê na ressonância que esse paciente tem várias regiões de gliose, né, Fabiano? Exato, né? O paciente já tem muita arteriose, tem atrofia, né? Principalmente do córtex posterior, né? Esses pacientes, você tem que realmente, no contexto do paciente com uma SAF secundária, você tem que pensar na intervenção, talvez aí do anticoagulante ou da antiagregação, né? A gente acaba discutindo, não tem uma receita para isso, né? Mas é uma coisa que tem que ser levantada. Isso a gente vai pensar principalmente naqueles pacientes jovens, né? Imagina um paciente com menos de 40 anos, por exemplo, tem muita gliose, você não espera, ele tem os anticorpos antifosfolípides positivo, às vezes esse paciente nem tem SAF, nunca teve fenômeno trombótico, mas assim, provavelmente esse paciente, ele deve ter uma SAF. Tá? Então, se você está inseguro, deixa pelo menos um AS, continua progredindo com o declínio cognitivo, anticoagula. Né? Assim, não tem uma receita de bolo, mas eu acho que é o que dá para fazer na prática. Um outro tema que o Fabiano falou que é muito importante são as doenças cerebrovasculares nos pacientes com lúpus. E tem alguma coisa que eu consigo avaliar assim que tem uma região que acaba cometendo mais nesses pacientes, alguma coisa do tipo, ou não tem muito nada escrito na literatura? Não tem, né? Assim, pensando no contexto do paciente mais, assim, sabe, por exemplo, SAF secundária, pode ter qualquer padrão. Pode ser um padrão microvascular, pode ser um padrão de grandes vasos, pode ser um padrão de infarto embólico, né? A gente pode encontrar qualquer tipo de padrão de isquemia, né? Quando a gente pega um quadro mais precoce, né, um quadro assim do diagnóstico, né, quando tem uma inflamação mais importante rolando, né, essa diferenciação da vasculite que a gente comentou antes é importante, e quanto mais tardio, você tem mais lembrar das questões de etiologias comuns, né, microvascular, né, ateromatose, né, cardiopatias, né, estruturais ou arritmias, né, você sempre tem que olhar muito bem para essas questões, né, para conseguir identificar e prevenir de maneira adequada. Uma outra manifestação que eu acho que é muito importante, né, a gente falou então até agora, declínio cognitivo, estado confusional agudo, AVC, né, doença cerebrovascular. Tem uma outra manifestação que é muito importante, que são os distúrbios de movimento, né, tanto coreia, síndrome parkinsoniana, que às vezes pode acabar acontecendo nos nossos pacientes. Não, isso aí assim, a campeã de todas é a coreia, né, é o que mais ocorre, é a mais frequente, mas a gente pode encontrar qualquer distúrbio de movimento, né, a gente pode encontrar distonia, a gente pode encontrar tremor, a gente pode encontrar parkinsonismo, né, tudo dependendo do contexto, né, a coreia, principalmente nos pacientes que têm SAF associada, né, a gente vê, assim, maior prevalência, né, quando tem um distúrbio de movimento nos pacientes com SAF. E a gente pode ter, né, esses outros distúrbios de movimento, né, até no contexto de um evento, de um efeito adverso de algum medicamento, né, então o paciente pode ter um tremor, por exemplo, relacionado a um inibidor de calcineurina, né, e o paciente pode ter algumas manifestações inflamatórias. A gente tem um caso muito, muito interessante, né, que é um paciente que desenvolveu um quadro de um parkinsonismo agudo. Né, foi um quadro de Parkinson, um cara jovem com uma bradicinesia importante de instalação aguda, né, e assim, ele vinha com algumas semanas com um quadro de febre, um quadro de pleurite, e assim, impressionante, né, fez a ciclo, no primeiro retorno ele já estava tudo bem, né, então a doença em si, a inflamação em si, né, ele tinha uma imagem muito bonita, assim, de um acometimento meio difuso da substância branca profunda, né, e assim, era só inflamação, né, pulsou, ele melhorou, né? Então a gente pode encontrar todos esses distúrbios de movimento, mas sendo que a coreia acho que é o mais importante.
Uma outra manifestação que eu acho que é muito importante, que eu acho que a gente vai gastar um tempinho nela, é no acometimento da mielite, né? Na mielite no lúpus. Que a gente sempre lembra no síndrome de Sjögren, que na doença de Sjögren, desculpa, né? O pessoal do Sjögren aí, não tem um apelido pra eles ainda, né? O pessoal da espondilete, como é que chama o pessoal do Sjögren? As Jogretes. A gente sempre lembra da medula na doença de Sjögren, mas ela também pode acontecer nos pacientes com lúpus. E tem alguns padrões, não tem, Fabiano, que eles costumam discernir, descrever? Né, no paciente com lúpus, né, a gente consegue diferenciar entre dois padrões principais. Um com acometimento mais assim, difuso da medula, principalmente substância branca medular, e outro com acometimento mais central, pegando o H medular, né, pegando mais a substância cinzenta da medula. Na ressonância, às vezes, a gente consegue fazer essa diferenciação. Tá? E isso ajuda a gente até na diferenciação etiológica. Né? Quando a gente vê esse espectro mais do H medular, né, isso realmente pode estar relacionado diretamente ao lúpus, uma mielite lúpica propriamente. Tá? E quando a gente vê esse acometimento mais difuso, a medula muito inchada, né, a substância branca bem alterada, a gente vai para o espectro que a gente chama das mielites relacionadas ao antiaquaporina 4 e também do Sjögren. Tá? Então a gente vê mais nesse espectro, né? Às vezes o paciente pode ter uma doença de Sjögren secundária e aí, né, pode ter uma mielite pelo Sjögren ou pode ter uma outra doença que é a neuromielite óptica, né, que é relacionada ao anticorpo antiaquaporina 4. Do ponto de vista clínico, eu consigo diferenciar um pouquinho esses pacientes? Ele tem uma diferença dos sintomas, de fraqueza, sensibilidade, alguma coisa do tipo? Olha, ali não dá. No livro está escrito de um jeito, mas na prática não funciona assim. Quando você vai ver lá, é um quadro medular agudo, né? Então acaba sendo uma paraplegia com alteração esfincteriana em nível sensitivo. Né? Quando acomete mais a substância cinzenta, você pode ter uma clínica de ponta anterior da medula, então às vezes uma clínica de neurônio motor com um pouquinho de fasciculação, ausência de reflexo. Né, que quando a gente pensa em mielite, a gente pensa em liberação piramidal, né, porque o paciente vai ter uma lesão da via piramidal e vai ter aquele reflexo exaltado. Né, mas quando tem um acometimento, né, do corno anterior, né, esse paciente pode ter reflexo abolido. Então, uma coisa que pode te ajudar a diferenciar, que é muito difícil a gente ver na prática, é essa presença do reflexo. Não, o reflexo está abolido, o reflexo está presente. Né? Então, se tiver abolido, falando a favor, mas talvez esse acometimento mais central do lúpus propriamente, e se tiver com um reflexo mais liberado, talvez um acometimento mais difuso, pensando no espectro ali da neuromielite óptica. Uma outra coisa que eles descrevem também do início, né, quando tem acometimento da substância cinzenta, é um acometimento hiperagudo, né? Tipo assim, eles falam que é coisa menos de um dia. Quando está descrito no livro, né? Se é assim na prática, não deve ser. A gente sabe que na verdade não é. Mas está descrito. Na substância branca, eles falam que pode... O paciente é um quadro mais insidioso, como chega com 72 horas. Mas quando eu estava na preceptoria, a gente teve 3 pacientes em 3 meses com lúpus e mielite. Um chegou com 1 semana, infelizmente. Outro chegou com 1 dia e outro chegou com 2 dias. Os pacientes tinham lúpus com sobreposição com doença do espectro da neuromielite óptica. Todos tinham antiaquaporina 4 positivo. Foi uma epidemia, entre aspas, né, de um trimestre emblemático para mim, que eu acabei estudando bastante sistema na época. O que eles escrevem na literatura, que a gente está aqui para falar que tem um pouco na literatura e também o que a gente vê na prática, né? Na literatura, esses pacientes com acometimento de substância cinzenta, eles falam que são pacientes que são mais inflamados. Provavelmente até vai de acordo com o que você falou, né? Que a substância cinzenta é a mielite lúpica. Então o paciente está mais inflamado, o paciente tem mais febre, tem mais sintoma sistêmico. Então, para a gente memorizar, para ficar mais fácil, então você pega a substância cinzenta, é um quadro mais cinza, né? Se pega a substância branca e a cinza, é um quadro mais brando, entre aspas, né? Com relação ao líquor, eu acho que isso é outra coisa importante, né? O líquor é parecido das duas? Vai ser inflamado. Vai ser inflamado. Às vezes, no espectro da neuromielite óptica, né, principalmente quando o anticopolina 4 é positivo, ele é um líquor que tem neutrófilos, né, e tem eosinófilos. Então, às vezes, pode ser uma dica aí guiando o diagnóstico. Esse discernimento, né, do que mielite lúpica e não, é neuromielite óptica é muito importante, tá? Porque o manejo muda. Né, muda de uma maneira bem importante. Né? Se for a mielite lúpica, a gente sabe, né? Corticoide e ciclofosfamida. Exatamente, não tem erro. Mas a gente sabe que a ciclofosfamida ela é inferior na neuromielite óptica. Então a gente vai para a pulsoterapia com plasmaférese, né? Ou às vezes sequencialmente, ou às vezes de maneira assim, concomitante, dependendo da gravidade do quadro. Tá? Então muda os dois. Né? Se você está em dúvida, a gente até teve essas discussões esses dias, às vezes trata os dois como neuromielite óptica, né, com plasmaférese, porque acaba sendo um tratamento de segunda linha, às vezes na mielite lúpica também, né, para manifestações neurológicas graves.
Uma coisa também que a gente acabou não falando, mas assim, é sempre importante a gente saber qual que é, isso no lúpus como um todo, né? O momento em que o paciente ele tá da doença. Imagina, esse paciente chega para mim abrindo o diagnóstico agora, não está usando nenhuma imunossupressão de base. Provavelmente deve ser da doença, né? Provavelmente. Mas esse paciente, eu acabei de pulsar ele com ciclofosfamida, ele evolui com um quadro neurológico difuso. Vamos parar um pouquinho, né? Um paciente que está bem imunossuprimido, está evoluindo com a manifestação, será que realmente é uma doença refratária? Ou será que é uma complicação do tratamento, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso? Ou será que é uma infecção secundária? Ou será que realmente é um paciente refratário? Então, eu acho que isso que a gente tem que deixar as caixinhas aí, pensando no momento da doença do paciente com lúpus, que eu acho que é muito importante. E reforçando isso que o Fabiano falou, isso do tratamento muda tudo, né? Então, o paciente com lúpus, com mielite, na dúvida, gente, é corticóide, plasmaférese, espera o antiacompanhante 4 sair até o tempo de você fazer a plasma, depois você vê se vai fazer ciclo ou asa. É isso. E o contexto, o paciente tem uma nefrite lúpica junto, né? Talvez você vai pro lado. Isso. E sempre também lembrar de dosar os anticorpos antifosfolípides, que também tem associação com a mielite. Existem quadros de pacientes que fazem infarto medular também. Sim. Isso a gente consegue entender pela ressonância ou também não consegue? Eu acho que aí vai muito da suspeita, né? Se é um quadro realmente, como você comentou, às vezes um quadro súbito, hiperagudo. Né? Você tem que ir atrás da isquemia como uma hipótese, né? E aí a ressonância tem que falar, né, que você está suspeitando de uma mielite isquêmica, porque aí ele faz a sequência de difusão na medula, que pode ser, assim, muito sugestivo. O padrão de acometimento já ajuda bastante, porque geralmente a gente vê isquemia de território anterior, né? Então, a medula ela vai estar acometida ali, né, na parte anterior e lateral dela, que é da circulação da artéria espinhal anterior. Aí é bem sugestivo, mas às vezes não pode respeitar isso, pode ter inflamação, às vezes a imagem é quase normal, e aí a difusão ajuda realmente a fazer essa diferenciação muito bem. Tem uma manifestação, né, que é a cefaleia, que é uma manifestação muito comum na população em geral e também tão comum quanto, ou até um pouquinho mais, nos pacientes com lúpus, né? Que sinais a gente tem que ficar de olho, que a gente precisa prestar atenção e falar assim, nossa, será que realmente eu preciso investigar a cefaleia de uma forma isolada como manifestação do lúpus, ou é uma cefaleia que é uma enxaqueca, né, uma migrânia, ou é algo secundário não relacionado ao lúpus em si? Esse aí, quando a gente vê o histórico, né, das classificações de manifestação neurológica, a cefaleia já está quase saindo, né? Existe a entidade cefaleia lúpica, que é uma coisa muito rara da gente ver. Geralmente a gente vê no contexto de um paciente com outra manifestação neurológica, né, ou com uma manifestação sistêmica muito exuberante, né, o paciente está em atividade, desenvolve o quadro de cefaleia, você investiga, não encontra nenhum tipo de inflamação, nenhuma alteração do sistema nervoso e você trata o lúpus, já que ele está em atividade, a cefaleia melhora. Né? Nesse contexto, a cefaleia lúpica é um nome que cai bem, mas é um quadro raro. Né? A imensa maioria das vezes vão ser cefaleias primárias. Né? Então, a gente vai estar falando de enxaqueca, a gente vai estar falando de cefaleia tensional. O que é importante a gente fazer o discernimento, como em qualquer dor de cabeça, né? Diferenciar os sinais de alarme. O paciente está com dor de cabeça, uma dor de cabeça nova, progressiva, né? É uma dor de cabeça com rigidez de nuca, ela tem febre associado, né? Ele tem um déficit que está em instalação progressiva também. Né? Isso aí que vai ajudar a gente a discernir o que é o que. Uma dor de cabeça progressiva numa paciente que tem SAF secundária. Você vai lembrar de TVC. Na hora você tem que lembrar de TVC. Trombose venosa central, né? Exatamente. E aí você tem que realmente fazer uma neuroimagem, né? Fazer essa investigação. Inclusive, a gente viu um paciente ontem. Exato. Ontem. Trombose e muitas coisinhas a mais, né? Mas tinha trombose no meio da história. Né? E uma outra coisa também que a gente tem que lembrar nos pacientes com cefaleia refratária no lúpus, que pode ser o início, né? Claro que é um quadro dramático, mas no começo pode se apresentar como cefaleia, é a vasculite, que a gente tem que lembrar, mas uma outra também que é um diagnóstico diferencial de vasculite, que é a síndrome PRESS, que pode também causar cefaleia, né, Fabiano? Exato, né? Esse quadro, né, de encefalopatia posterior reversível, né? Leucoencefalopatia posterior reversível, que é o PRESS, ele acontece com uma frequência assim, é uma coisa rara, mas no lúpus você tem que se preparar, uma armadilha para acontecer PRESS, né? Tanto pela doença quanto pelo tratamento, né? Principalmente os pacientes com aquelas... Você pega um paciente com uma nefrite superativa, né, que começam a ficar fazendo, às vezes, uma síndrome nefrótica, faz alteração de pressão, faz
Uremia, até com uremia, é um cenário totalmente bagunçado, né? Um cenário muito difícil. Eles vão fazer isso, né? Porque a PrES hoje a gente tem esse conceito que é uma desregulação da circulação cerebral, né? Que vai gerar aquele extravasamento de líquido, aquele edema e às vezes até isquemia associada, né? E às vezes a complicação de um tratamento específico do lúpus, né? A gente pode ver se a gente for ver relatos de PrES, a gente vai encontrar relatos com os anticorpos monoclonais, com rituximab, a gente vai encontrar com belimumab, eu já vi também relato, né? Mas principalmente com os inibidores de calcinerina, tá? Se o paciente está usando, hoje principalmente pensando no multitarget tacrolimus, mas às vezes a gente faz, né, o uso da ciclosporina, né? A gente tem que lembrar que o paciente pode estar tendo a PrES com manifestação da droga e não relacionada à doença, né? Então acho que a PrES é um diagnóstico diferencial sempre muito importante. Tem gente que fala que a PrES tem que entrar dentro das síndromes neuropsiquiátricas do lúpus, né, como uma manifestação relacionada ao lúpus, né? Então ela pode acontecer em qualquer ponto dessa doença. Existe a CRES também, né? Tem a CRES também, a gente fala da PrES, mas também existe a CRES, que é a variante da... Exatamente, a PrES é crônica, leucoencefalopatia posterior reversível, né? Às vezes ela não é posterior, às vezes ela não comete só substância branca, que nem o leuco, às vezes ela não é reversível também. Às vezes ela tem hemorragia que leva a déficit, né? Exato. Então, tem até quadros medulares. Ah, é? Tem quadros medulares de PrES escrito, né? Que não tem nada de PrES, se você pensar pelo nome da doença, mas o mecanismo é o mesmo. É o que é o edema vasogênico, né? Exatamente. Com relação ao tratamento da síndrome PrES, basicamente o que a gente necessita fazer é suporte. Não é necessário a imunossupressão dos pacientes e, após a estabilização clínica e reversão do quadro, caso haja necessidade de reintroduzir a imunossupressão para o tratamento do lúpus, deve-se realizar a troca do esquema terapêutico. Então, se o paciente estava usando ciclofosfamida, troque por micofenolato, por exemplo. Por outro lado, né, também tem as convulsões dos pacientes com lúpus, que, mais uma vez, será que é secundário à atividade de doença ou será que ela tem outro distúrbio que está causando isso? Seja um distúrbio primário ou secundário à medicação, quadro infeccioso? Do ponto de vista assim, de diagnóstico etiológico, eu acho que isso também entra dos mais desafiadores, né? Porque a doença causa, a medicação causa, o paciente pode ter, às vezes, uma lesão estrutural, que aquilo lá causa epilepsia, não necessariamente relacionada ao lúpus, né? Uma lesão estrutural, às vezes, por um trauma, ou às vezes um tumor, né? E a gente precisa ter realmente bastante cuidado no diagnóstico diferencial. Na maioria das vezes, tem que contar com o auxílio de um neurologista, né? Para fazer essa diferenciação, porque os achados às vezes são bem específicos, né? É um tipo de atividade no eletroencefalograma, né? É o local que a isquemia está, a gente sabe que é lesão estrutural, tá? A gente sabe que lesões estruturais, principalmente da região temporal, elas são mais epileptogênicas, ou tem assim, o paciente não tem nenhuma, o paciente tem atividade do lúpus, às vezes uma atividade até que pode ser leve, né? Pode ser uma atividade assim, articular, às vezes uma plaquetopenia, e pode ter essa manifestação neurológica associada, né? Geralmente é um contexto, a epilepsia no lúpus vem num contexto um pouco mais light, comparando com o estado confusional agudo e aqueles outros mais graves que a gente colocou. E um ponto que é bem importante, que eu acho que o reumatologista, né, e o clínico que acompanha esse paciente tem que saber, é a escolha do tratamento para a epilepsia. Eu acho que a opinião do reumatologista e do clínico é muito importante, porque muitas das drogas usa, né, são indutoras enzimáticas e atrapalham o metabolismo de outras drogas, né? Então, a gente tem que ter cuidado, é bom checar, né, as interações que estão ali rolando, porque a gente pode atrapalhar o tratamento do paciente imunossupressor, ou no caso de um paciente com SAFO secundário, você pode atrapalhar o controle do INR. Né? Então, sempre pegando do paciente, tem essa questão da investigação etiológica, mas independentemente da etiologia, você vai tratar, e o tratamento também merece uma atenção para você otimizar ao máximo, pensando em controlar a doença, controlar a comorbidade, controlar a epilepsia também. Sim, perfeito. Ótimo. É importante sempre lembrar que a gente não vai cansar de falar disso, dos anticorpos, antifosfolípides, né, que tem associação, então só para lembrar de novo disso. A gente só vai considerar a imunossupressão nos pacientes que são refratários, né, quando tem quadro convulsivo, que não melhora com os tratamentos anticonvulsivantes. Uma pérola é que às vezes alguns médicos têm receio de usar alguns medicamentos anticonvulsivantes porque tem relação com positivação do FAN e lúpus induzido por droga. Mas não é para deixar de usar os anticonvulsivantes, tá? É para tratar a convulsão.
tá bem? E eu acho que o último ponto que a gente vai falar mais das síndromes, que eu acho que é muito importante, é a psicose, que você queria tanto falar desde o começo, né? A psicose. Assim, a psicose, mais uma vez, pode ser muitas coisas, mas o que a gente gosta sempre de abordar é a diferença, né? A psicose induzida pelo uso do corticoide e a psicose pela atividade de doença, né? Quando a gente tem uma temporalidade envolvida, né? Então, assim, o paciente começou agora o corticoide e desenvolveu um quadro de psicose e a gente tira ou reduz e aí a gente consegue ver a melhora, até nos ajuda, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Essa temporalidade não nos ajuda muito. Como que a gente age na prática? Eu acho que esse é o ponto-chave mesmo, porque você está totalmente certa, é a temporalidade, você tem que ficar atento que momento que surgiu essa psicose. Geralmente, né, quando você vai tratar um paciente com psicose, ele já está psicótico quando você inicia o corticoide, né, o paciente com lúpus que estava em atividade, né, e aí, a partir do momento que você detecta isso, o paciente... né, ou ele desenvolveu a psicose durante um tratamento, aí você começa a levantar esse diagnóstico diferencial. E aí o curso do surto ali, o curso da atividade é uma coisa que ajuda a gente também, né? Putz, o paciente está melhorando em tudo. Está melhorando o rim, a proteinúria, e desenvolve um quadro psicótico no meio desse caminho, né? Então, acho que ajuda a gente a fazer a diferenciação. Talvez seja o corticoide nesse momento, né? Vamos reduzir a dose. A gente sabe que é uma questão dose dependente, né? A gente sabe que é uma questão de tempo de exposição. Então, a gente tem que ficar realmente atento, acho que mais com essa questão temporal. A gente tem pouca ferramenta, não tem um biomarcador. Talvez, a gente sempre fala muito do anti-P, né? Como relacionado à psicose. Né, eu acho que se tiver o anti-P positivo, reforça a hipótese realmente da psicose ser do lúpus, mas no contexto do paciente que começou a psicose depois do corticoide, mesmo tendo um anti-P positivo, é pouco provável que seja o lúpus que está causando essa psicose. Esse é realmente o corticoide. Sim. Uma coisa só para lembrar é que a psicose ela geralmente está associada a outros sinais de atividade de doença também, né, nos pacientes com lúpus. E é uma coisa que eu tinha que falar no episódio, por isso que eu vou falar agora. Que algumas manifestações, só reforçando, são mais comuns nos primeiros anos de doença. Um é psicose. Aí tem os P's dos primeiros anos. É a psicose, a epilepsia e a plegia, que é da mielite. É só sobre isso só que eu queria falar. Você inventou isso agora? Ou... Eu anotei isso pra passar essa vergonha ao vivo. É surpresa, hein? Que mais? Só com relação à psicose, a gente vai imunossuprimir o paciente, né? O paciente que tem um quadro psicótico importante, a gente vai acabar imunossuprimindo o paciente. E às vezes os pacientes têm, no geral, tem um curso benigno, mas às vezes tem pacientes que não melhoram com a imunossupressão inicial, com corticoide, ciclofosfamida. E a gente vê que alguns pacientes só melhoram com rituximab. Assim, parece que o rituximab foi feito para aquele paciente. A gente tem alguns casos no ambulatório que só melhoraram com rituximab. E tem pacientes que às vezes persistem com quadro psicótico, né? Mesmo depois do tratamento, eles persistem em algum nível de alteração psiquiátrica, né? E isso aí acaba sendo bem impactante na vida da pessoa, né? A gente tem a noção hoje do circuito alterado, né? Aquela atividade da doença altera o circuito e o quadro se mantém depois, mesmo da inflamação controlada, né? Então, precisa de um psiquiatra junto, às vezes, fazendo esse manejo pra gente. E aqui eu vou trazer um outro diagnóstico diferencial de psicose, que é a psicose pela epilepsia. Né? Tem algumas essa daí eu nunca nem ouvi falar. Você vai falar? Não. Então, só pra você ver, é PP, ó, epilepsia, psicose. Ela pode causar psicose, né? Ela pode causar psicose durante a crise, que a gente chama de psicose ictal, e também pode ser entre as crises, as interictais, né? Geralmente estão relacionadas com lesões estruturais. Eu falo isso hoje porque a gente viu uma paciente assim no ambulatório, né? Uma paciente lúpica que teve uma manifestação super grave, com vasculite, e desenvolveu um quadro de epilepsia depois. E ela tem uma lesão, né? A principal região relacionada a isso é o lobo temporal do lado esquerdo. Ela tinha uma lesão temporal esquerda e a gente ficou no diagnóstico diferencial. Essa é do lúpus, isso aí é da epilepsia. A questão ela foi melhorando o lúpus e o quadro psicótico se mantendo. Né? A gente otimizou o tratamento da epilepsia, aumentou a dose das medicações e a paciente melhorou da psicose. Muito legal, muito bom. Mas assim, uma coisa que chama atenção, a psicose pelo corticoide, geralmente o paciente ele não tem uma perda não tem uma dissociação com a realidade, né? Ele está consciente do que está acontecendo, ele está em mania. Já quando é pelo lúpus, ele está totalmente desconectado com tudo que está acontecendo, ele não sabe onde ele está perdido no mundo. Né? Isso é uma coisa que pode ajudar um pouquinho a diferenciar o que é o que.
tá bom? E também o tempo de início do corticoide. Geralmente começa quando é pelo corticoide, acontece de 4 a 6 semanas após o início do corticoide. O que para você, assim, como neuro, gostaria de receber? O encaminhamento do reumato. Que informações, assim, são importantes, essenciais, que a gente tem que melhorar a nossa comunicação, assim, entre reumato e neuro? A gente, assim, eu acabo vendo de um meio bem enviesado porque a gente tá lá em contato, né? A gente tá o tempo todo, eu tô vendo esses pacientes o tempo todo, então a gente acaba pulando algumas etapas, né? Mas a impressão de vocês do caso como um todo é uma coisa que ajuda muito, né? Assim, olha, não, o paciente está em atividade, tem remissão, né? Isso aí ajuda bastante a gente, né? Entender como que está o controle das comorbidades, às vezes que chega para o neuro, é bom ter essa visão bem integral do que está acontecendo com o paciente, principalmente em relação à doença, né? Porque nem todo mundo sabe como que o complemento, assim, quais são os índices de atividade, né? O que significa atividade da doença? Olha, chama o neuro, manda para o neuro olha lá um painel ENA, né? Vai lá ver a anti-RO, mas ele não sabe se isso aí significa atividade, isso aí significa o quê? Né? Eu acho que essa interpretação simples, né, do que está acontecendo é uma coisa que ajuda bastante. E é importante que a gente enfatize também a necessidade de que a gente amplie as nossas possibilidades de diagnóstico diferenciais. Então, claro, nem todas as manifestações neurológicas no paciente com lúpus são secundárias à própria doença em si. Então, nunca esquecer da possibilidade de infecção, não esquecer a possibilidade de ser secundário a um efeito colateral da medicação, porque se a gente só associa, né, claro, a manifestação da própria doença, a gente deixa de fazer diagnóstico, por exemplo, de um quadro infeccioso com alto risco de morbimortalidade. Isso que a gente tem que revisar, né? Então, tem um paciente com lúpus que está evoluindo com sintoma neurológico do sistema nervoso central. Então, o que fazer? Né? Primeira coisa, considere causa secundária. 2/3, né? Vai de 2/3 até 50%, mais ou menos, depende da casuística, é uma causa secundária. Então, a primeira coisa é mantenha calma. Calma, segura o corticoide, segura pulso, né? Vamos olhar com calma. Avaliou causa secundária, não é infecção, não é medicamento, não é um outro distúrbio metabólico, não é uma outra manifestação que pode estar relacionada ao lúpus, por exemplo, uma PRES, uma PTT, tá bom. O paciente, aí você vai avaliar agora, o paciente tem outros sinais de atividade, doença do lúpus? É um paciente que está em atividade sistêmica, é um paciente que não tem atividade sistêmica. Tem outros sinais. Terceiro, avalie em qual momento o paciente está do tratamento. O paciente acabou de sair de uma imunossupressão pesada, fez uma ciclofosfamida, fez um corticoide e evoluiu com sintoma. Então, isso vai ajudar a gente a guiar nosso raciocínio. Provavelmente não é uma manifestação da doença, né? Exatamente. Pode até ser, infecção, mas menos provável. Se o paciente está no NARDIR, né, acabou de fazer a ciclofosfamida, a gente vai pensar em infecção. Outro ponto importante, é um paciente com SAF ou tem anticorpos antifosfolípidos positivos? Isso também tem que lembrar que tem associação com lúpus. E sempre tem um amigo neurologista para chamar de seu, eu tenho o meu, graças a Deus, né? O Fafá aqui é meu brother. E também a gente tem que avaliar o líquor, a ressonância, e assim que a gente vai conseguindo, juntando esse quebra-cabeça, a gente vai definir se é do lúpus ou se não é. Se for do lúpus, é inflamatório ou é vascular, e a partir daí a gente vai definir o nosso tratamento. Entenda uma coisa, a gente pensou e idealizou esse episódio achando que a gente fosse conseguir fazer uma receita de bolo, mas a gente não conseguiu. Ninguém conseguiu fazer até hoje, gente. Lúpus não é fácil e lúpus neuropsiquiátrico é ainda mais difícil. Mas a gente sempre vai tentar tratar no lúpus aquilo que é predominante. Não, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que agir, porque se a gente, às vezes, comer uma bola, né, esse paciente vai ficar numa cadeira de roda, vai ficar acamado, ou às vezes mesmo morrer. Lesão do sistema nervoso central, quando é grave, realmente é para acabar com a vida de uma pessoa. Então a gente tem que ser agressivo, é lógico, agressivo com parcimônia, né? A gente tem que ter até aquele cuidado, mas tem que agir. Você ficar parado olhando, pode ter certeza que você está fazendo trazendo potencial risco de uma sequela grave ali para aquele paciente. Fabiano, quer mandar um recado?
É bom mandar um abraço aí para todo mundo lá da Reumato, da quarta-feira, né, do ambulatório do colágeno lá, que me acolhe tão bem, e pro meu ambulatório lá, Dr. Orlando, Dr. Zé Luiz, Mariana, Thiago, né, Breno, meus colegas lá da Neurologia Geral, que a gente trabalha junto vendo esses pacientes, conjunto com vocês, reumatologistas lá. Queremos agradecer imensamente a sua participação, o seu tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente. Acho que foi essencial, ajuda muito a nós, né? Mas a todo mundo que está ouvindo, reumatologistas aí pelo país afora, clínicos, para a gente levar o conhecimento por todo o país e engrandecer cada vez mais a reumatologia do nosso país. Muito obrigado, Fabiana, por estar aqui com a gente. Você que está ouvindo a gente, não esqueça de avaliar a gente no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas, por favor. Clique em seguir. Quem está no YouTube, clique em curtir. Continue acompanhando a gente. Se inscreva na nossa newsletter, por favor, que lá vai ter muita novidade. Mais pra frente vai surgir algumas novidades que vão ser exclusivas da nossa newsletter, então não deixe de se inscrever. Se você não sabe como se inscrever, entra no Instagram, clica na bio, lá vai estar o linkzinho para você já entrar lá direto e se inscrever na newsletter, que tá sensacional. A cada 15 dias, você vai receber no seu e-mail uma newsletter super completa com vários temas, você vai adorar. Em breve, pessoal, vocês vão ter a Audio Letter, que vai ser a newsletter em áudio. Então se inscreva para ter essa novidade no seu feed do podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.